Muito bom. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Essa nossa segunda aula aqui é a terceira, né, nossa de informática da comunidade e a segunda que a gente vai continuar nosso curso do Excel em 1.0 aí que a gente está fazendo. Então, vamos relembrar um pouquinho que a gente viu rapidamente aí da aula passada e vamos aí continuar o nosso conteúdo aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês, basicamente do que a gente falou na aula passada, que foi isso aqui, ó. Então, o que a gente teve na outra aula foi basicamente a gente falou sobre as questões de células, a gente falou sobre os operadores aqui, né, no caso de multiplicação, né, dos operadores matemáticos, e falamos também dos operadores lógicos, e falamos sobre duas funções. Então, vou até colocar na lista aqui, relembrando, nós falamos aí sobre a função soma, e falamos sobre a função média. Essas foram as duas funções que nós falamos, que é a soma que vai somar o intervalo, que a gente colocou, então a gente fez vários exemplos mostrando para vocês como que faz essa questão de intervalo, quais são os valores que ela vai pegar. Então, eu fiz a questão de mostrar para vocês dentro da ferramenta, para que vocês vejam como ela funciona, para que quando chegar lá numa prova, você você tem que olhar e lembrar daquela utilização, né? Se você não está acostumado com a ferramenta, mas você olhar para aquela ferramenta, para aquela questão e lembrar como é que a gente fez lá aqui na aula. A média é a mesma coisa. O que a média vai fazer? Ela vai somar o intervalo e dividir o total da soma pela quantidade de números que ela somou. Lembra? A gente falou sobre a quantidade de números, não é a quantidade de célula. Então, eu mostrei isso para vocês de uma forma bem detalhada, para que vocês possam, né, realmente ver como que isso funciona na prática, para poder resolver as questões. Tudo bem? Então, agora, voltando aqui para a ferramenta, a gente vai fazer outras funções agora, que são extremamente importantes e caem bastante. Vamos lá compartilhar agora, de voltar para o nosso Excel aqui. Tá, deixa eu só achar tá aqui. Ele tá para baixo aqui. Só um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu ver. Cadê? Compartilhar. Excel. Cadê? Vamos ver esse aqui. Beleza. Então, eu vou colocar de novo alguns valores aqui, né, que a gente fez lá, né, alguns valores. Aí eu vou colocar eles, né, aqui. Vou colocar 3 colunas aqui para a gente poder mexer no nosso Excel. Tá, legal. Então, vamos lá. Vocês estão vendo bem o Excel aí? Tá, deixa eu só marcar aqui. Acho que não vai precisar escolher marcação, tá. E aí, quais são as funções que a gente vai falar agora? Bom, vamos lá. Vamos pegar agora 4 funções que elas têm uma certa semelhança. Basicamente, elas podem ser utilizadas para você ter o mesmo resultado, tá? Mas a gente vai colocar elas agora. Eu quero que você preste bastante atenção nisso, tá? Preste bastante atenção nisso. Por quê? Porque elas podem sim te confundir. E o que vai mudar entre um e outro? O que vai mudar vai ser a estrutura de cada uma delas. Essa estrutura de cada uma delas que é a coisa mais importante aí, tá bom? Então, veja só. Então, eu tenho aqui os valores, tá? De A1 até C5, tudo bem? Então, a gente falou também bastante sobre intervalo, né? E eu vou falar sobre 4 funções aqui, eu vou colocar elas desse lado. Vou aumentar mais um pouquinho aqui, para de repente ficar melhor para você visualizar. Eu vou falar sobre 4 funções. As 2 primeiras que eu vou falar vai ser a função máximo e a função mínimo. Tudo bem? O que a função máximo e mínimo faz? A função máximo, ela vai fazer o quê? Ela vai, vou até colocar aqui, ela vai apresentar o maior valor do intervalo, tá? Vai apresentar o maior valor do intervalo. Vou até colocar aqui, vou colocando no nosso material lá também, desse daí. E o mínimo? Bom, o mínimo é o oposto da função, né? O mínimo, ele vai apresentar o menor valor do intervalo, né? Vai apresentar o menor valor do intervalo. Como que isso vai funcionar na prática, Silvio? Como que isso vai funcionar na prática? Então, vamos lá. Vou pegar uma célula vazia e vou começar aqui, igual, máximo, abre parênteses. E aí ele quer saber o máximo, ele tem uma estrutura onde ele só quer saber qual é o intervalo. Você vai apresentar alguns números para ele no intervalo,
né? Ou seja, vai ser apresentado para você um intervalo de números e eu quero saber qual é o maior valor. Então, se eu pegar um intervalo, por exemplo, de A1 até B4, por exemplo, pergunto para vocês, qual é o maior número desse intervalo aqui? Ah, Silvio, o maior número que você tem é o 5. Ah, então beleza. Então ele vai me apresentar o maior número desse intervalo. Entende? Então o máximo é uma função muito tranquila, porque ela sempre vai mostrar aqui, no caso, ela sempre vai mostrar o maior número do intervalo que você está lá. Então não tem muito mistério, ela pega o maior número e ponto. Se tem esse número, se tiver outro número 5 aqui, ó, vou pegar aqui, ó, 5. Olha lá, vê que o 5 continua mostrando aqui, mesmo que eu tenha um 5 aqui e um 5 aqui. O maior número é o 5. Ah, de repente, se esse número aqui é o 10. Olha lá, agora ele já mudou, ó. O maior número é o 10. Porque dentro do intervalo de A1 até B4, ó, como está mostrando aqui, de A1 até B4, o maior número é o 10. Então, o máximo é uma função muito tranquila, só quer saber qual é o maior número. O mínimo, obviamente, é o oposto da função. O mínimo o mínimo é o oposto. Se eu pegar o mesmo intervalo aqui, de A1 a B4, o mesmo intervalo, qual é o menor número que você tem nesse intervalo? É o número 2. 2? Ah, não, 1. Tem um aqui, ó. Tem o número 1. Então, o menor número que ele vai mostrar é o número 1, que é o menor número que você tem naquele intervalo. Tudo bem? Então, quando você pegar essa função, quando você pegar máximo ou a função mínimo, tome muita atenção que ela não tem nada mais além do que só mostrar para você qual é o maior valor e qual é o menor valor. Tudo bem? Então, essas duas funções eu vou passar rapidamente sobre elas aqui, porque elas não têm muito detalhe. Ah, mas tem um ponto importante que eu vou chamar a sua atenção. Quando você tratar de números negativos, tá? De números negativos, toma cuidado em relação com isso, né? Por exemplo, principalmente se for o máximo, né? Qual é o maior valor, por exemplo, né? Se você for pensar, o maior valor entre menos 4 e menos 3. Pô, o maior valor você pode falar, ah, menos 4. Não, menos 4 é o menor valor. Menos 3 é o maior valor, porque está mais próximo dos positivos. Então, quando você pegar essa função do máximo ou do mínimo, só toma cuidado em relação quando ela tratar de números negativos. É difícil aparecer numa prova, tá? É difícil aparecer numa prova, mas fica atento em relação a isso. Tudo bem? Agora eu vou falar de outras duas funções que podem fazer a mesma operação que ela aqui. Vou apagar esses dois aqui por enquanto. Então, eu vou deixar aqui, a gente faz em outra célula, que é levemente parecido com isso aqui. Mas qual que é o ponto de atenção que eu vou te falar? É relacionado à estrutura da função. A estrutura da função. Como assim? Quando eu te falei sobre a função máximo, você olha aqui, você tem o nome da função, certo? Você tem o nome da função, abre parênteses e os argumentos lá que a gente falou da estrutura dela, né, na aula passada. Dentro da função máximo, a única coisa que eu tenho nos argumentos é um intervalo. Silvio, você colocou de A1 até B4, né, que são 2 pontos. Eu poderia colocar A1 e B4? Sim. Ó, vamos fazer esse aqui para ver qual é o valor? Ó, ele quer saber qual é o maior valor de 4 e 5. A resposta vai ser 5, que é o maior valor. Tudo bem? Então, quando eu falo de intervalos, você pode usar os 2 pontos ou o ponto e vírgula. Não tem problema nenhum. Seja 2 pontos, seja ponto e vírgula, não tem problema. Por quê? A função ela só pede isso. Ela só pede um intervalo. Então, não tem problema em qual que você vai utilizar. Legal? Agora, quando eu falo da função, por exemplo, da função maior, veja o seguinte, olha duas coisas que ele pede aqui, ó, matriz e K, tá? Matriz e K. O que é matriz? Matriz, gente, é um intervalo. Então, vou pegar o mesmo intervalo de A1, não, então, peraí. Antes de fazer a função maior, eu vou falar assim, o que a maior faz? Né, vamos colocar aqui, igual a gente fez. O que a função maior faz? Ela apresenta o maior valor de acordo com uma posição, tá? Apresenta o maior valor de acordo com uma posição. Então, olha só. Beleza. Já que eu estou copiando aqui, colocando o material de vocês lá, o material teórico. Então, vamos aqui agora. Vamos aqui. Igual, maior, aqui. Matriz. Qual que é a matriz? É o intervalo, tá? Matriz é o intervalo, ou seja, eu vou pegar o mesmo intervalo que eu fiz no máximo, que é de A1 até B10. Agora você percebe que além da matriz, ou seja, além do intervalo, ele pede mais uma coisa, que é o quê? Que é a posição. Esse K, ele quer dizer a posição do número. Quando eu digo posição, imagina que eu posso fazer um ranking dos 3 maiores valores. Imagina que eu posso fazer um ranking dos 5 maiores valores.
Só que eu não consigo, a função maior, ela não vai te apresentar quais são os 5 maiores. Não. Se eu quero escolher, por exemplo, ó, ponto e vírgula, vou colocar aqui o 4. Eu quero o quarto maior valor nesse intervalo. Então, quando eu coloco um número aqui, 1, 2, 3, 4, né, um número que esteja dentro dessa quantidade aí do intervalo, né? Então, ou seja, ali o meu intervalo ele tem 8 células, concorda? 8 números, né? De A1 até B4 são 8 números. Legal, né? Aqui, ó. O 4 aqui são 8. Então, eu vou achar aqui no máximo até 8 posições, porque são 8 números. Só que quando eu quero, aqui no caso eu quero o quarto maior, eu tenho que avaliar quem é o primeiro maior número. Ah, você vai falar, Silvio, o primeiro maior número é o 10. Legal. Fala, depois do 10, qual que é o próximo, o segundo maior número? Ah, Silvio, depois do 10, o segundo maior número é o 5. Legal. Então a gente já sabe o 5, eu quero o quarto. Depois eu pergunto para você, qual é o terceiro, né? Nós estamos no segundo, qual é o terceiro maior número? Você vai olhar, ah, Silvio, o terceiro maior número é o 4. Depois do 5 eu tenho o 4, que é o terceiro maior número. E qual é o quarto maior número? É o 3. Então, nossa resposta aqui teria que dar 3. Vamos ver? Olha lá, 3. Legal? Agora eu vou te mostrar uma coisa. Se ao invés de colocar 4 aqui, eu vou colocar 5. Vamos ver quanto vai dar essa resposta? Talvez você fale 2, mas ele dá 3. Por que isso? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Vamos lá, vou te mostrar aqui, ó. Eu quero o quinto maior valor, o quinto maior valor no intervalo de A1 até B4. O quinto maior valor no intervalo de A1 até B4. Você falou para mim que o 10 era o primeiro maior número. Depois, você falou para mim que o 5 era o segundo maior número. Depois você falou para mim que o 4 era o terceiro maior número. Depois, você viu que o 3 era o quê? O quarto maior número, que foi a nossa resposta. Só que como eu tenho mais o número 3, ele ocupa mais uma posição aqui. Então, ele é o nosso quinto maior valor no intervalo de A1 até B4. Viu? Quando você tem mais de um número, quando você tem mais de um número repetido, cada número ocupa uma posição. Anote isso. Cada número ocupa uma posição, mesmo que seja repetido. Então, se você tivesse aqui, ao invés do 4 aqui fosse 3, então ele ocuparia mais uma posição. Entende? Então, mesmo que tenha números repetidos, eles vão sim ocupar uma posição dentro da função maior. Então, não importa, então eu tenho que considerar ele aqui. Então, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto e esse é o quinto. Por isso que nossa resposta foi 3 mais uma vez. Aí, se eu colocasse o número 6, aí a minha resposta seria 2. Se eu colocasse o número 7 como posição, minha resposta também seria 2, porque eu tenho, né, ele aparece 2 vezes aqui. Então, ele ocupa uma posição e ocupa outra posição aqui. Tudo bem? Então, essa é a função maior. E aí eu quero chamar a sua atenção para isso. Ó. Como é que a prova vai fazer? Agora, vamos lá, falando de prova. O que acontece? Vamos aumentar a célula aqui para você poder comparar. Não, melhor, fazer assim. Ó. Tirar daqui e vou colocar ela aqui, para você poder comparar. Dá uma olhada. Dentro da função máximo, você tem só um intervalo. Dentro da função maior, você tem o intervalo, ponto e vírgula, posição. É obrigatório ter a posição dentro da função maior. Tá? É obrigatório. Silvio, esse ponto e vírgula, então, não é E. Não, esse ponto e vírgula, ele é parte obrigatória da estrutura da função. Lembra que eu falei para você na aula passada que cada função ela tem uma estrutura que tem que ser respeitado? Então, no caso da função maior, ela tem essa estrutura obrigatória, ela tem esse ponto e vírgula que está aqui, que é um ponto obrigatório aqui dentro da função, que depois desse ponto e vírgula, obrigatoriamente vai vir um número que vai representar a minha posição. Então, sempre eu vou ter aqui o intervalo, esse ponto e vírgula e a posição. Esse número que é a posição, essa parte aqui, o ponto e vírgula, a posição, que está marcado, é uma parte obrigatória, que dentro da função máximo, como você pode ver, não tem. E o que a maioria das provas faz? Ela inverte o máximo com o maior. Ela inverte as estruturas de cada função. Então, às vezes, ela coloca o nome máximo com a estrutura da função maior. Às vezes, ela coloca a função maior com a estrutura da função máximo. O nome maior com a estrutura do máximo, ou seja, faltando a posição. Então, fica muito atento em relação a isso. E o legal é o seguinte, quando você já está acostumado a resolver essas funções aqui, você rapidamente, você encontra o erro numa questão. E daí ele vai colocar, por exemplo, ele coloca aqui, ó,
Vou fazer um exemplo aqui, ó. Que nem aqui, ó. Ele vem aqui, coloca, por exemplo, maior. Aí você já, rapidamente, se tem isso aqui, uma alternativa dessa forma aqui, você já descarta uma alternativa como essa, você já descarta como a sua resposta. Por quê? Porque você sabe que não é, porque o maior, nem que eu, ó, 2 pontos aqui. Porque o maior, ele tem a posição que está aqui. Tudo bem? Então, muita atenção em relação a isso daí. E aí eu vou te mostrar mais uma coisa que é interessante, ó. Mais uma coisa para você saber. O máximo procura o maior valor, correto? Correto. Então, vou colocar aqui, ó, o máximo procura o maior valor. Ele apresenta o 10. Então, quer dizer que se eu fizer uma função maior e colocar o número 1 aqui, opa, tem que voltar aqui. Se eu colocar a função maior e colocar o número 1, ele também vai mostrar o valor 10. Por quê? Porque eu estou procurando agora qual que é o primeiro maior valor do intervalo de 1 a B4? É o 10, o primeiro maior valor. E o máximo, ele mostra o maior valor. Então, eu posso dizer que essas duas funções aqui, ó, essas duas funções, elas querem dizer a mesma coisa. Então, esse máximo e esse maior escrito dessa forma é a mesma coisa. É a mesma coisa, não. Mas elas vão trazer o mesmo resultado. Trazer o mesmo resultado. Então, eu posso ver que para ter o mesmo resultado, eu posso representar as duas de forma, dessa forma que eu trago o mesmo resultado. E aí, por isso que eu falei para você no começo, agora há pouco, que eu falei, ó, falei duas funções que elas são muito semelhantes. Por causa disso, ó, eu posso trazer resultados parecidos. A diferença agora é que o maior, eu posso pegar o segundo, terceiro, quarto, quinto, e por aí vai. No caso, o máximo não. É sempre o primeiro maior número, se você for fazer uma analogia, assim, uma comparação. Máximo é sempre o primeiro maior número. Eu posso fazer o resultado com o maior desse mesmo jeito, escrevendo assim. Tá legal? Então, fica atento aí a essas duas funções. Tudo bem? Deixa eu só tirar aqui agora as marcações para a gente falar um pouco do mínimo. Sem preenchimento. Tá. Beleza. Então, máximo é maior. A gente falou um pouco do mínimo, que busca o menor valor do intervalo. Então, se eu pegar aqui igual mínimo, se eu pegar o mínimo de A1 até B4, né? O valor menor é o 1. Legal. E a função menor, ela vai fazer a mesma coisa agora, ó, função menor, matriz e posição, mesma estrutura, ó. A1 até B4, ponto e vírgula, 1, fecha. Olha lá. Agora eu quero, no intervalo de 1 até B4, o primeiro menor valor. O primeiro menor valor. Vai dar o mesmo resultado que o mínimo. Por quê? O primeiro menor valor no intervalo de A1 até B4 é 1. Então, o primeiro menor valor é 1. Então, tá lá, ó, 1 aqui. Só que agora, eu posso, assim como no maior, né, escolher outras posições. Por exemplo, se eu colocar o número, deixa eu ver, 1, 2, 3... Se eu pegar o número 5, eu quero o quinto maior valor. Você consegue identificar qual é o quinto maior valor no intervalo de A1 até B4? Dá um pause aí e dá um pause e faça essa conta para ver se você consegue identificar. Que eu vou te falar aqui, ó. O quinto menor valor, ele é aqui, ó. O primeiro é o 1, o segundo é o 2, o terceiro é o 2, o quarto é o 3 e o quinto é o 3. Então, o 3 é o quinto menor valor no intervalo de A1 até B4. Tudo bem? Então, vê que você aplica a mesma ideia. É óbvio que na função menor eu vou começando a fazer esse processo, né, dos menores para os maiores, tá? Vou fazendo esse processo dos menores para os maiores. Então, muita atenção, vou deixar a função aberta aqui. Então, função máximo, mínimo, maior e menor, elas têm essa semelhança aqui, tá? Tem essa semelhança. Então, tome atenção agora que as funções maior e menor, elas têm esse ponto e vírgula posição, que é um item obrigatório. De repente, você vai me perguntar o seguinte, Silvio, eu posso colocar um ponto e vírgula aqui? Opa! Eu posso colocar um ponto e vírgula aqui no intervalo de A1 e B4? Eu posso colocar? Pode. Você pode colocar, só que daí veja que você vai poder procurar só o primeiro ou o segundo maior, concorda? Porque você vai estar comparando só dois números. Então, só veja o primeiro ou o segundo. Se eu coloco um ponto e vírgula aqui, que nem eu coloquei, quando eu coloco o segundo ponto e vírgula, a função automaticamente entende que depois desse ponto e vírgula vai vir o número da posição, tá? Então, não dá para colocar dois intervalos. Então, sempre um intervalo só, tá? Sempre um intervalo só. Quando eu coloco esse ponto e vírgula aqui agora, ele já entende que depois vem a posição. Desse ponto e vírgula para frente, vem a posição. E aqui, essa parte aqui é intervalo. Lembra, quando eu falo de intervalo,
vai ser 2 pontos ou até. Aí você vai falar, Silvio, mas como que eu vou saber quando o intervalo é 2 pontos e quando o ponto e vírgula é de intervalo e quando o ponto e vírgula é, por exemplo, de... que nem aí na função maior, que ele é parte da função? Estudando. Estudando. Não tem um macete para eu te falar, olha, aqui vai ser isso, pensa nisso, pensa naquilo. Não tem. Por quê? Porque quando você trabalha com funções, quando você vai fazer questões de função, o que a prova quer saber? Ela quer saber se você consegue reconhecer, ela quer saber se você consegue reconhecer as funções do Excel. E para reconhecer as funções do Excel, é que nem eu estou fazendo aqui. O que eu estou mostrando para você aqui, não tem nenhuma cola aqui, não tem nenhum macete, isso aí foi o quê? De estudo, de fazer, de dar aula e tudo mais, de fazer questões, de ir conhecendo as funções. Então, o Excel, né, que é uma ferramenta muito prática aqui, ela é uma matéria que cai nas provas, que é uma matéria, é puro conhecimento, é igual uma lei. Uma lei, uma regra, às vezes algumas regras, né, de português, por exemplo, tem algum macete, mas aqui não. Aqui você tem que bater o olho maior e falar, eu sei que o maior é intervalo, ponto e vírgula, posição. É o lance do negócio. Eu sei que o máximo é só intervalo, não tem mais nada. O que a prova vai me pedir é isso. Tudo bem? Então aqui é você, à medida que você vai resolvendo as questões, vai ficando muito mais simples para você, tá? Vai ficando muito mais simples para você. Legal? Então vamos lá. Então tá, vimos aqui agora, vou colocar só o menor aqui, né, para ficar completo. O menor, né, que ele vamos lá, apresenta o menor valor de acordo com uma posição, tá bom? Então menor o oposto do maior, colocar no nosso material lá. A gente está vendo. E vamos lá. Beleza. Aí, legal. Bom, agora a gente vai, a gente está vendo aqui, vimos 4 funções aqui, tá? A gente viu 4 funções aqui, que é o máximo, mínimo, maior, menor. E agora, vamos lá. Agora a gente vai para outras funções. Antes de passar as funções conte, eu vou pegar uma outra função, que é uma função menor aqui, uma função mais simples, que ela costuma cair nas provas. Na verdade, duas funções. Elas caem pouco, mas aparecem nas provas. Uma é a função raiz. Quando eu falo de raiz, ó, olha a estrutura dela. Raiz, um número. Raiz é sempre raiz quadrada. Vou colocar que nem eu fiz com os outros aqui, ó. Raiz vai ser o quê? Raiz quadrada de um número, tá? Raiz quadrada de um número. Tudo bom? Beleza? E aí, tá. Então, sempre vai ser raiz quadrada. Você viu que quando eu digito aqui, ó, igual raiz, abre parênteses, igual raiz um número. Veja que a estrutura da função raiz sempre é colocar um número só. Então, por exemplo, se eu coloco o número 4 aqui, fecho parênteses, o que ele quer? A raiz quadrada de 4, que é o quê? 2. Então, raiz, quando você vê a função raiz na sua prova, sempre vai ser a raiz quadrada. Deixa eu até colocar isso no material de vocês aqui já, para eu não esquecer aqui. Isso. Então, sempre que a gente ver a função raiz, ela sempre vai... Veja que a função raiz, ela não tem intervalo, tá? Diferente das outras funções, das outras 4 que a gente viu até agora, a função raiz, ela não tem intervalo, tá? Não tem intervalo. Então, tem que tomar atenção em relação a isso daí, porque a função raiz não tem intervalo. Então, só toma cuidado em relação a isso daí. Tudo bem? Beleza. Então, deixa mais essa anotada aí. E a outra função mais simples que eu queria passar para vocês é a função mod, tá? Cara, a função mod é uma função que ela cai muito, ela tem um baixíssimo índice, né, de chance de cair numa prova, mas eu já vi a função mod, ela cair várias vezes na prova como alternativa. E eu acho interessante você ter o conhecimento do que faz essa função. Então, o que a função mod faz? A função mod, ela traz, né, mostra o resto de uma divisão. A função mod, então, ela vai mostrar o resto, preste bem atenção nisso, é o resto de uma divisão. O resto de uma divisão. Não é o resultado da divisão. Porque, por exemplo, quando eu falo para você 2 dividido por 2, 2 dividido por 2, você vai falar, a resposta é 1. Isso, a resposta da divisão é 1. Mas eu te pergunto, qual é o resto da divisão? Por exemplo, aqui, ó, vou pegar um bloco aqui para poder anotar para vocês aqui. Cadê o meu... Acho que eu tenho uma prancheta aqui, cadê? Tem uma parada aqui que eu posso
anotar dentro de um... Ah, tá. Aqui, peraí. Vou mostrar aqui. Novo compartilhamento, quadro branco. Novo compartilhamento, quadro branco. Ó, então vamos lá. O resto de uma divisão é o quê? Se eu digo para você 4 dividido por 2. Tá? Aí você vai falar, 4 dividido por 2 é 2. Ó, liga meu desenho, não. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 2, 4. Beleza. Você vai falar, mas o resultado da divisão é 2. Só que o mod não quer o resultado da divisão, ele quer o resto. Então, vamos fazer completinho isso aqui que a gente aprendeu. Ó. 2 vezes 2, 4. Então, 4 menos 4 é igual a 0. E o que o mod quer, pessoal? O que o mod quer é esse resultado aqui, ó. Esse resultado que ele quer. Ele quer o resto da divisão, tá? Ele não quer o resultado da divisão, ele quer o resto. Então, um mod com os números 4 e 2, a resposta seria 0. Seria 0, porque é o resto da divisão. Entende? É esse o resultado que ele quer. Um mod de... pegar a canetinha aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Não, tá aqui. Ó. Aqui. O mod aqui. Tem um lance que sempre lembrar da caneta aqui. Olha lá. Por exemplo, um mod de 5 e 2, dividido por 2. Qual que é o mod disso daqui? Então, por exemplo, aí você vai falar assim, ó, 2, 2 vezes 2, 4, certo? Então, 5 menos 4, 1. Então, essa é a resposta, ó. Essa é a resposta que ele quer. Ele quer essa é a resposta do mod. A resposta é 1, percebe? A resposta é 1 porque ele quer o resto da divisão. Quem procura, por exemplo, essa resposta aqui, o 2, é a função média, lembra? É a função média que procura essa resposta aqui. Então, só toma cuidado em relação a isso. Quando é mod, ele quer o resto da divisão. Quando é média, ela quer o resultado da divisão. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso aí, porque ela quer o resultado da divisão. Então, vamos lá agora voltar para a nossa planilha do Excel. Né? Vamos voltar para a nossa planilha do Excel. Então, o mod traz o resto de uma divisão. Então, quando eu coloco igual mod, abre parênteses, ele quer o número, ó, que nem 4,2, ou 2. 4,2. Fecha parênteses. Né? Você viu que é número e divisor. Perceba só, a estrutura da função mod, como eu falei, ela tem um ponto e vírgula. E esse ponto e vírgula não é necessariamente o E. Não é. Como eu expliquei agora há pouco, ele é parte da estrutura da função. Então, a gente tem que conhecer, quando olhar a função, tem que conhecer que a função ela traz essa operação. É isso que a função traz. Ela traz essa operação. Então, quando eu dou um Enter aqui, a resposta é 0. Por quê? Aí você fala, porque a gente acabou de ver. 4 dividido por 2 dá resto 0. 4 dividido por 2 dá o resto 0. Eu não quero o 2, que é o total da divisão, como eu mostrei para vocês agora há pouco. Tudo bem? Então, quando eu falar de mods, não esqueçam, ela vai trazer o resto de uma divisão. E é bem importante que a gente lembre disso, é bem importante que vocês saibam, porque às vezes o mod ele pode aparecer como alternativa e aí você saber o que traz a função mod. Tudo bem? Vamos lá, então, continuando aqui o nosso mod. Silvio, então é só um número dividido pelo outro. É isso, é esse dividido, né? O ponto e vírgula, vamos dizer, quer dizer dividido, mas é para ele separar, e esse é o divisor. É esse número dividido por esse daqui, tá bom? Esse número dividido por esse. Então, como eu mostrei para vocês. Deixa eu colocar isso aqui para cima. Legal? Beleza. Bom, vamos agora para outras 3 funções bem importantes. A gente vai falar agora da função igual conte.num. Conte.num tem que ter acento. Conte.num. Vamos lá. Conte.num. Primeiro, o que faz o conte.num? O que essa função traz? Ela traz quantas células estão preenchidas com número, quantas células estão preenchidas com números em um intervalo. Então, a conte.num traz quantas células preenchidas com números
eu tenho em um determinado intervalo? É isso que ela vai trazer. De forma muito simples, é isso que ela vai trazer. Então, vamos lá de novo. Então, igual conte.num, abre parênteses. Qual que vai ser o meu intervalo? Vai ser de lá, de A1, agora eu vou mudar, de A1 até B5. De A1 até B5, fecha parênteses. Por quê? Dentro da função conte.num, aí vamos voltar de novo lá para a questão que a gente falou de estrutura. Dentro da função conte.num, a estrutura dela contempla somente o intervalo. Somente o intervalo. Então, quando eu coloco de A1 até B5, de A1 até C5, C4, por exemplo, né? Vamos pegar aqui de A1 até C5, então. De A1 até C5. Fecha parênteses. De A1 até C5. A questão é, quantas células estão preenchidas com números neste intervalo? Então, se você olhar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, 5 aqui, mais 5 aqui, 10, mais 5 aqui, 15. Então, eu tenho, no intervalo de A1 até C5, eu tenho 15 células que estão preenchidas somente com números. Porque, como o nome da função diz, conte.num vai considerar as células que estão preenchidas somente com números. Somente com números, pessoal. Então, presta atenção nisso. Quando vocês olharem o conte.num, ela só vai ter um intervalo e vai considerar. Então, agora, ó, por exemplo, você tem conte.num que deu 15. Se eu tenho uma célula vazia, olha lá, ó, já mudou aqui para 14. Vou até marcar uma outra cor aqui para você ir prestando atenção. Tá? Ó, mudou para 14. Se eu volto o número, né? Cadê o número aqui? Né? Olha lá, é o número 3 que está. Só para... Tá? Voltou para 15 aqui, ó. Já está em 15. Se ao invés de eu ter um número, eu tenho uma palavra, olha lá, mudou para 14. Por quê? Porque conte.num só vai considerar as células que estão preenchidas com números. Ela não considera outro tipo de célula. Então, não considera outro tipo, isso tem que ser número. Se tem número para ela, tá tudo certo. Tudo bem? Então, conte.num considera as células que estão preenchidas somente com números em um determinado intervalo. Então, eu contar cada quadradinho. Aqui tem um número... Ah, tá. Aqui tem um número 1000. Não importa o número. Não importa qual é o número. O que importa é se tem número ou não. Se tem um valor numérico, é o que importa para a função conte.num. Tudo bem? O importante é isso, que ela tenha um valor numérico. Tá bom? Vamos botar aqui, botar outro número aqui, né? Ou não, aqui não. Aqui, ó. Botar o número 3 aqui, tá bom. Legal. Agora vamos para a próxima função. Então, vou deixar conte.num aqui. Vou tirar o preenchimento dela aqui, tá? Então, conte.num, a estrutura dela é só o intervalo. Vamos para a próxima. Eu tenho agora a conte.valores, tá? O que conte.valores vai fazer? Vai contar, vou até mudar isso aqui, ó. Contar as células preenchidas. Vou até mudar aqui, ó. Vai o conte.num, né? O que o conte.num vai fazer? Vai contar as células que estão preenchidas com números em um intervalo. Estão preenchidas, vou até colocar somente com números. Vou até mudar isso aqui, ó. Isso aqui, para colocar no material lá, vou mudar aqui, ó. Aí, tá? Que estão preenchidos somente com números. E conte.valores vai contar somente as células preenchidas. Veja que eu coloquei preenchidas e não especifiquei com o quê. Por quê? Porque conte.valores vai considerar somente as células que estão preenchidas. Somente as células que estão preenchidas. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Igual conte.valores. Vou pegar o mesmo intervalo, de A1 até C5. Mesmo igual do conte.num, ó. Mesmo intervalo. Fecha parênteses, Enter. Se você olhar aqui, então, vamos lá, dar uma olhada aqui. Olha lá, as duas deram 15. As duas deram 15. Por que agora, ó, por que as duas deram 15? Porque nesse intervalo de A1 até C5, eu tenho 15 células preenchidas. No caso do conte.valores, eu falei que ele considera só as células que estão preenchidas com números. Só as células que estão preenchidas com números. Então, o conte.valores considera isso. Legal. Então, esse é o ponto. Legal. Então, vamos continuar aqui. Agora, veja só. Se tiver vazio, ó, as duas ficam com 14. Por quê? Porque eu tenho uma célula vazia e conte.valores considera uma célula vazia. Outro ponto. Se ao invés de eu tiver um número, eu tiver uma palavra, né, letras, olha só.
Conte.num foi para 14 e conte.valores continuou em 15. Por quê? Porque conte.valores considera células preenchidas com qualquer coisa. Percebe? Então, vê que agora... E o conte.num, ó, o nome aqui, ó, conte.num, ó. E o conte.num, ele só considera as células preenchidas com números. Então, esse é um ponto bem importante para você ver aqui. Ah, vamos ver aqui, sei lá, se eu preencher... Vamos fazer um teste aqui, ó. Ao invés de... Olha o que eu vou preencher. Só que vamos ver se com a tecla de espaço, preencher, ó, um espaço, vou dar um Enter. Viu como conta? Viu como conta? Viu o que eu fiz aqui? Vou repetir para você, ó. Vou deletar tudo. Então, ó, a célula 2 está vazia. Então, conte.num deu 14, né? Porque são 14 células preenchidas. E conte.valores também deu 14, porque tem uma célula vazia nesse intervalo, que o intervalo para os dois são esse aqui. E tem uma célula vazia. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou digitar a tecla de espaço, ó. Vai ver que vai aparecer o cursor aqui. Apertei o espaço uma vez, olha lá, ó, o espaço está piscando aqui, ó. Primeira coisa que eu digitei foi espaço. E vou pressionar Enter. Vou confirmar esse espaço digitado aqui. Enter. Aí, olha aqui, ó. Conte.num continua com 14, mas conte.valores foi para 15. Por quê? Porque conte.valores, para ele, só o fato de eu ter digitado a tecla de espaço aqui, ele já considera uma célula preenchida. Só o fato de eu ter digitado o espaço, ele considera como uma célula preenchida. Aí você vai pensar, pô, Silvio, mas como que eu vou adivinhar na prova que a célula, por exemplo, A2, está preenchida com a tecla de espaço? Não tem como. Eu te entendo, não tem como. Você só vai considerar isso em uma prova se a prova mencionar algo. Se a prova mencionar algo, você vai considerar isso que nós fizemos aqui. Se não, você vai considerar uma célula vazia. Tá? Quem aqui, ó, vai considerar a célula vazia. Se a prova não falou nada que digitou um espaço na célula A2 ali, por exemplo, ou em alguma célula que você não está vendo valor nenhum, pelo amor de Deus, não vai considerar isso. Não vai considerar isso. Tá bom? Então, isso daí você só vai considerar quando a prova te questionar algo, te mencionar algo sobre esse exemplo que a gente está falando. Caso contrário, você não se preocupe em relação a isso. Se está falando conte.valores no intervalo de A1 a C5, quantas células tem preenchida? 14. É isso, tá? 14, não tem outro detalhe. A questão ali que a gente falou do espaço, só estou te mostrando que um espaço é considerado preenchimento da célula e o conte.valores considera esse preenchimento. Ele considera esse preenchimento. Então, assim, a nossa missão aqui dentro desse curso, nesse extensivo de Excel para ficar disponível, esse extensivo, é justamente ver essas possibilidades ali e muito em cima daquilo que cai em uma prova, tá? Muito em cima. Então, a gente está na segunda aula aí, deve ter mais umas 2 aulas ainda sobre isso, 2 ou 3 aulas, acredito, para poder falar com detalhe e com calma para vocês todos assim as possibilidades dentro de uma planilha, às vezes até um pouco além, né? Além do estudo para trazer para vocês ali. Então, o que eu estou mostrando para vocês, né, o que a gente fez todos na prática aqui na outra aula foi sobre funções, intervalos, né, como identificar intervalos, 2 pontos, ponto e vírgula, que é a aula 1, e essa aula agora aqui, né, que não acabou ainda, tem mais uma função que eu quero apresentar para vocês, tá? Que é a conte.c, mas todas essas funções aqui eu estou fazendo com vocês na prática, porque qual que é o objetivo? Reforçando. Você tem que olhar aqui, deixa eu até colocar um número aqui, né, para voltar. Eu quero que você olhe aqui acontecendo, como você pode até para poder fazer, porque outro dia um aluno falou para mim assim, Silvio, como que eu aplico isso no Excel? Desse jeito que eu estou fazendo aqui. Inventei uns números aqui, peguei a função e vou jogando os números, vou jogando a função em cima dos números. É assim que você vai treinando as funções, treinando o Excel, vendo o que está faltando. O erro porque eu esqueci, sei lá, de um ponto e vírgula, por exemplo. Esqueci, botei 2 pontos onde era ponto e vírgula, eu não sei. Né? O mod, por que deu 0, por que deu 1, fazer a conta na mão, isso é estudar Excel. Então, isso aqui que eu estou fazendo na prática aqui, lembrando que lá na sua prova, na hora que você for resolver, o que vai acontecer? Lá na prova é você bater o olho aqui, né? E é lógico que isso aqui que eu fiz para vocês aqui, você não vai ter isso aqui. Isso aqui já tem que estar aqui, ó, na sua cabecinha. Você já tem que bater o olho aqui e saber. Então, quando falar de mod, mod é o resto da divisão.
menor, maior. Então, saber as diferenças de mínimo para o menor, por exemplo, tá? O mínimo tem a posição aqui, né? O mínimo vai ter aqui a posição, por exemplo, né? Ponto e vírgula, posição. O menor, perdão. O menor vai ter aqui, ó, a posição do número. Mínimo não tem a posição do número, mínimo é só o intervalo, mais nada, né? É só o intervalo e mais nada. Então, é bater o olho nisso daí e olhar como funciona, tá bom? Então, isso aí é estudar de verdade o Excel para gabaritar a prova. Vamos lá. Agora a gente vai falar do conte.c. O que o conte.c vai fazer? Ele vai contar as células que estão preenchidas mediante uma condição. Contar as células preenchidas mediante uma condição. Mediante uma condição. Tudo bem? Vamos aqui. Ah, tá. Beleza. Aqui para cá. Legal. Então, vamos agora para o conte.c. Está aqui. Coloquei no material lá já. Coloquei. Contar as células preenchidas mediante uma condição. Legal. Então, vamos lá. Conte.c. Como que ela vai funcionar? Basicamente, igual conte.c. Tá? Tem conte.cs também. Conte.cs, pessoal, provavelmente eu não vá passar, mas ou depois eu pego algumas funções, faço um bloco, um bônus, vamos dizer assim, dentro desse módulo de Excel, só de algumas funções um pouco, né, diferentes, que quase não caem, mas fica um bônus para ficar mais completo. Aí eu coloco lá, por exemplo, a gente vai ver soma C, aí eu coloco soma Cs também, aí eu coloco um bônus de funções que caem menos, mas que são diferentes aí, tá? Faço sim, vamos fazer sim, tá bom? Conte.c. Conte.c, veja só, eu tenho o intervalo, ponto e vírgula, critérios. Critérios é a nossa condição. Critérios é a nossa condição. Então, o que ele quer aqui na função é o seguinte: o que a função conte fez até agora que a gente viu? Ela contou células, correto? Uma contou só as células com números, outra contou as células que estão preenchidas. Resumindo, a função só contou células. É isso que ela faz. Agora, o que a gente vai fazer aqui agora é contar as células preenchidas, mas agora a gente vai ter uma condição. Vai ter uma condição. Então, vamos lá. Conte.c, vou pegar um intervalo de A1 até C4. Vou pegar esses números aqui, ó, de A1 até C4. Tudo bem? Ponto e vírgula, agora os critérios. Quando eu falo dos critérios, ele vai querer que você lembre, que você saiba dos operadores lógicos. Quais são os operadores lógicos? Lembra que a gente viu na outra aula? Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, diferente, igual, por exemplo, tá? Então eu vou colocar alguns aqui, ó. Quais que a gente viu? A gente viu maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, diferente e o igual. Esses são os operadores lógicos, tá? Esses caras aqui, ó. Agora só que vamos fazer diferente aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, diferente, igual. Aí, beleza. Tá isso. Os 6 operadores que podem aparecer. Diferente, igual, maior, igual, menor, igual, escritos exatamente nessa ordem. Show. Então, vamos lá agora aqui. Igual, conte.c, abre parênteses, A1 até C4, ponto e vírgula. Aí esse ponto e vírgula não é intervalo, esse ponto e vírgula, lembra, é parte da estrutura da função. E eu tenho que botar as aspas aqui, né? Porque eu quero os números maior do que 4. Fecha aspas. Fecha parênteses. Olha só. Vou abrir de novo aqui. No intervalo de A1 até C4, eu quero que você conta quantas células estão preenchidas com números maior do que 4. Essa é a minha condição. Então, vamos olhar aqui, ó, números maior do que 4. Ele falou que a minha resposta é 3, que eu tenho 3 células preenchidas com números maior do que 4. Então, vou mostrar para vocês. Ó, o intervalo é de A1 até C4. Vou até marcar ele aqui com uma cor mais fraca para você saber. Ó, esse é o nosso intervalo, tá? Ali. Legal. Então, eu só quero um número maior que 4. Esse conta? Não, 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 sim. Esse conta, ó. Esse aqui é um número maior do que 4. Então, vou botar um azul nele aqui.
Esse é maior do que 4? Não, não. Opa, esse é e esse é. Ou seja, dentro do intervalo de A1 até C4, eu tenho essas 3 células, que está aqui, ó, as 3 células, número 3, eu tenho 3 células preenchidas com números que são maiores do que 4. Se tivesse um 4,1 aí, ó, se eu botar aqui, ó, 4,1, olha lá, ele já considera lá, já mudou para 4 aqui, porque eu tenho, né, o 4,1 aqui, entende? Então, o conte.c, ele vai contar as células que estão atendendo, né, estão preenchidas mediante, né, mediante uma condição. Na verdade, não vou colocar nem mediante, eu vou colocar, estão preenchidas que atendem uma condição. Né? Eu até mudei lá, né? Preenchidas não, vou colocar aqui preenchidas que atendem uma condição. Por quê? Aqui dentro só vai considerar as células que vão atender essa condição maior do que 4. Ah, posso fazer, por exemplo, aqui, ó. Vamos deixar esse aqui aberto para vocês poderem ver. Igual conte.c de A1 até C5 agora, tá? Vou pegar um intervalo maior, A1 até C5, ponto e vírgula. O aspas é obrigatório, tá, gente? Aspas é obrigatório. A minha condição ela é menor igual a 2. Aspas, fecha parênteses. Então tá lá, ó. A minha condição agora, tá? O aspas tem que ter ali para fechar a condição. Então o que acontece? Agora a gente tem ali, ó, no intervalo de A1 até C5, eu quero que você mostre para mim quantas células estão preenchidas com números menor ou igual a 2. Agora, antes de eu apertar o Enter, vamos fazer junto aqui, ó. Então, menor que 2 me atende, igual a 2 também me atende. Vamos ver? Então, o intervalo está marcado aqui. Então, se a gente apertar Enter, vamos ver lá. Não, 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 uma, ó, porque é igual a 2, né? Uma, duas, não, 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 3. Ah, coincidentemente deu 3 também. Vamos ver se vai dar 3? Tá lá, 3. Eu tenho 3 células no intervalo de A1 até 3 células no intervalo de A1 até C5, que tem valores preenchidos, tem células preenchidas com números menor ou igual a 2. Menor ou igual a 2. Legal? Então, perceba aqui, né, que você tem 3 tipos de conte, tá? 3 tipos de conte. Deixa eu deixar ela aberta aqui, tá? Então, você tem o conte.num, que vai considerar somente as células que estão preenchidas com números. Você tem o conte.valores, né? Então, a gente fez aqui, deixa eu até tirar agora aqui as cores, tá? Então, vou pegar aqui, ó, de A1 até C4, né? A1 até C5 foi o primeiro, ó. Quantas células eu tenho preenchidas com números? Então, o valor vai dar 15. No conte.num, eu considero as células com intervalo, eu considero as células que estão preenchidas somente com números. Então, no intervalo aqui, ó, de A1 até C5, que é esse de A1 até C5, eu tenho 15 células preenchidas com números, tá? No conte.valores, ele vai considerar as células que estão preenchidas. E aí eu até mostrei para vocês que se ela estiver preenchida com espaço, tá? Ele vai considerar. E aí expliquei os motivos e tudo mais. Então, conte.valores. E perceba que quando eu falo de conte.num e quando eu falo de conte.valores, é somente o intervalo e mais nada. Silvio, você colocou 2 pontos, A1, 2 pontos C5, aí no conte.num. Poderia colocar A1, ponto e vírgula C5? Lembra que eu te falei agora há pouco? Falei para vocês o seguinte, falei, gente, quando uma célula, quando uma função aceita o intervalo, esse intervalo, ele pode, quando falo, né, que dentro da estrutura dela é só um intervalo, por exemplo, pode ser 2 pontos ou ponto e vírgula, ou seja, pode ser de A1 até C5, como poderia ser um ponto e vírgula aqui, A1 e C5. A mesma coisa no conte.valores. Pode ser A1 até, né, que nem está aqui, C5, ou poderia ser A1 e C5. Só que daí, A1 e C5 são 2 células. Ele vai falar, ó, de A1... Aqui, ó, vou até fazer para vocês aqui rapidinho, ó. Ao invés de colocar ponto e vírgula, 2 pontos, eu ponho ponto e vírgula. Olha lá, ó. Quantas células? Ó, tem 2 células. Quantas delas estão preenchidas com números? As 2. As 2 estão preenchidas com números. Ó. 2. 2 células preenchidas com números no intervalo de A1 e C5. Tudo bem? Então, 2 pontos. Olha lá. Ó. 2 pontos, ponto e vírgula. Tudo bem?
Então, quando no intervalo, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Deixa eu só corrigir aqui, 2 pontos. Eu coloco um espaço aqui para ele desativar, para ele não ficar, para ficar como texto, não como função. Conte ponto valores é a mesma coisa, só tem o intervalo. Só o intervalo aqui, legal? Conte ponto C. Conte ponto C, não. Eu vou ter o intervalo, ponto e vírgula, o intervalo, ponto e vírgula, uma condição. Aí essa condição sempre vai precisar dos operadores lógicos, maior, menor igual, diferente ou igual. Por quê? Porque ele vai falar, ó, quem for atender essa condição, se a célula preenchida atende essa condição, você conta ela como 1. Então, se atende a condição de ser maior do que 4, poderia ser, por exemplo, todo mundo que é diferente de 4. Quantas células no intervalo de A1 a C4 tem que são diferentes de 4? Olha isso. Ou que sejam, por exemplo, iguais a 4. Por exemplo, poderia colocar, entendeu? Iguais a 4, sem problema nenhum. Então, cada função C, conte.C, perdão, cada função conte.C vai trazer uma condição que você precisa e que ele quer que seja atendido. E essa condição, ela tem que ser atendida para que você possa, no caso, colocar, né, para que você possa saber quais são as células que você vai contar na hora de preencher. Você vai saber quais que você vai contar. Então, sempre avalie isso, pessoal. Sempre avalie quais são as células no conte.c, tá? Além dos 3 contes aqui, que eu fiz para vocês, e aí eu sugiro, qual que é o exercício aqui no conte num valores C? É fazer o que a gente fez aqui. Apaga uma célula, digita um negócio, vê se ele continua contando. Lembra que nem fiz aqui, por exemplo, ó, no conte.num, né? Conte.num. Deu 15, porque o intervalo todo. Ah, mas se eu apago um número, virou aqui, ó, 14. Se eu escrevo uma palavra, né, que eu fiz, continua 14, porque ele só conta números, entendeu? Botei um número agora, voltou para 15, ó, que agora é número de novo. Então, esse é o exercício que eu falei para vocês, né, fazerem com as funções. Coloca ela e vai testando elas. Além dessas duas aqui, que a gente viu também, que é essa raiz, por exemplo, para a banca como o FMT, a Selecom, por exemplo, é uma função que sempre cai, raiz cai com frequência. Então, você já sabe agora que quando eu falo de raiz, eu falo de raiz quadrada, sempre a raiz quadrada vai ter um valor aqui dentro. Então, por exemplo, a raiz aqui, né, de A1, que a raiz A1, quem é A1? A1 vale 4. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Né? Raiz quadrada de 4 é 2. Então, raiz sempre é um número, né, dali. Então, todas essas funções, então, a gente viu hoje, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 funções. 9 funções, mais 2 da aula passada aí, então a gente já está aí já com 11 funções vistas até agora. Aí. A gente vai ver pelo menos aí umas 15, 16 funções até o final desse curso específico de Excel, desse módulo de Excel, na verdade, né? E aí a minha sugestão de novo, pega a aula passada, se você não viu, assista ela. Eu falei muito lá sobre intervalo, como que procura, como que eu faço, como que eu penso, como que eu vejo. Falei muito da função soma, que cai, despenca em todas as provas que tem Excel. Falei muito da função média, então a gente falou da definição da função média, que ela soma e divide, né? Faz 2 operações. Então a gente falou sobre vários pontos aí dentro de função. Como eu falei para vocês, é um módulo de Excel que eu quero trazer aqui para que ele seja completo e vocês possam, né, se tiver dúvidas, pode mandar na nossa comunidade, pode mandar no grupo dos alunos, né, pode ficar à vontade aí para qualquer questão ali, tá bom? Vou colocar a aula, ela vai ficar, né, obviamente gravada, vou esperar ela converter e até o fim do dia eu coloco essa aula no portal. Vai os materiais aqui, vou colocar essa planilha também junto lá para vocês verem, né? Pode usar ela como exemplo para trabalhar, para testar em cima dela. E o material teórico que eu estou complementando, à medida que eu vou fazendo, eu vou colocando ele lá para vocês. Tudo bom? Obrigado a participação aí da Ediane, né? Participou com a gente aí. E fiquem à vontade para mandar as dúvidas para a gente, mandar o que for, né, preciso lá, qualquer dúvida. A gente tem aula toda semana e toda na comunidade Além do Estudo, lembra que toda semana a gente tem aula ao vivo, ou no sábado ou no domingo, tá bom? Um beijo grande para você, um ótimo domingo, fique com Deus, uma ótima semana para você, organize os seus estudos, coloca lá todas as matérias que você tem que estudar ou as matérias que você tem que revisar nessa semana, tudo bem? Coloque as matérias que você tem que revisar também. Se não for revisar, coloque um período de revisão de escrita mais exercícios. Mas lembra,
não deixa de fazer exercícios. Faça exercícios, né? Faça questões com frequência. De preferência, se você está na reta final de um concurso, faça questões todos os dias. Todos os dias faça questões lá, tá bom? Brigadão, beleza? Cadê aqui agora? Aqui, deixa eu tirar o... Interrompeu o compartilhamento aqui. Deixa eu só marcar aqui. Isso, belezinha. E aí, a gente se fala lá. Tá bom, gente? Obrigado, beijo grande.